Fala pessoal, voltamos com mais um para vocês semanais de One Punch Man primeira temporada. Não confundo com a segunda, eu tô comentando a segunda semanalmente também, mas eu tô aproveitando ela para rever a primeira, eu esqueci muita coisa dela, e enquanto eu revejo a primeira, eu tô aproveitando também para comentar semanalmente. Aqui no canal, eu já comentei até o episódio 5, o 5 foi basicamente eu reclamando que aquela armadura linda lá do Genos, tiraram dele nesse episódio. Olha lá, sumiu a armadura, voltou normal. Pô, Marco, mas tem aquela que ele coloca assim, eu vou chegar lá, isso é do episódio 7, e tem isso também. Essa cena aí, eu nunca mais vou esquecer. Essa cena é muito engraçada, o Genos humildão lá. E isso também, o Meteoro é legal demais, a cena do Meteoro. Isso também, essa cena aí, nossa, virou um bando de meme com essa cena. O Saitama mordendo o diabo da espada, caramba. Acho que ninguém esperava por essa. São as 3 cenas principais desse episódio, eu vou comentar mais sobre ele e sobre o mito do Saitama ter comido monstros pra ficar mais forte. Outra teoria lá que criaram, que o Saitama ficar mega poderoso. Ele comia monstros e se deixou ele mais forte, absorveu os monstros. Olha, eu acho que não, mas eu vou explicar melhor de onde veio essa teoria baseada no episódio 6. E como sempre, se gostarem do vídeo, likes são muito bem-vindos, me ajudam pra caramba. Compartilhem o vídeo com amigos ou quem você conhece, que gosta de One Punch Man, e quem não é inscrito no canal ainda se inscreva, pra não perder nenhum vídeo, seja análise da primeira temporada ou análises da segunda. E bom, continuando, esse episódio começa com o Saitama desesperado lá, porque ele descobre, o Genos conta pra ele que a classe C, onde ele tá, tem metas, e ele tem que cumprir essas metas, ele tem que derrotar tantos inimigos a cada tanto tempo. E ele tá parado um tempão lá, fazendo porcaria nenhuma, e, inclusive, tá o Genos observando ele, tentando aprender com ele e tal, e ele fala um negócio do motivacional lá pro Genos, que ele inventou na hora. Seu corpo vai ser útil, mas mudar a sua mentalidade pode te levar a uma força ainda maior. Ai, caramba, o que é isso? Acabei de inventar essa baboseira. Sim, eu botei em português nesse episódio, a dublagem em português é ótima dublagem, só que eu acho, não tenho certeza absoluta, embora eu coloque bem baixinho por trás as cenas aí, eu acho que a minha voz, ao mesmo tempo que uma dublagem em português por trás, fica meio estranho. Em japonês, a pessoa consegue filtrar melhor o que eu tô falando de uma vozinha em japonês ali atrás, mas com os dois ao mesmo tempo eu acho que fica meio estranho. Vocês comentem aí, eu vou testar esse episódio deixando a dublagem em português, que é muito boa, mas eu acho que não fica muito boa pra botar ao mesmo tempo um vídeo comigo falando. Mas bom, continuando, o Saitama descobre que se ele não pegar um criminoso ou algo parecido até o dia seguinte, ele vai sair da associação de heróis. O salário dele vai ser cortado, é isso que importa mais a ele. Então ele sai desesperado, é muito engraçada a cena. Ele correndo igual um alucinado lá procurando alguma coisa. E nada acontecendo, tá tudo em paz. Ele desesperado lá é muito engraçado. E aí ele vai pra cidade e encontra o Sonic de novo. Sonic volta. Espera aí! Eu já topei com você! A última vez que ele apareceu foi no episódio 4, e ele voltou pra desafiar o Saitama, que não quer nada com ele. O Saitama ele é meio tapado, aquele cara claramente é meio que um vilão, só que ele não considera o cara um vilão. Então ele ignora ele porque tá procurando um vilão que tá na frente dele o tempo inteiro. E o Sonic lá tentando de tudo pra chamar a atenção dele, e ele ignorando totalmente a da espada. É a melhor cena, o Sonic vai atacar ele com a espada lá, e ele ignora, só morde a espada do Sonic lá, e solta essa. Passa amanhã. E outra coisa, eu tô bravo. Então quem ficar no meu caminho vai levar um soco. Tem várias cenas ali que eles falam alguma coisa que não é igualzinho em japonês, mas adaptaram muito bem. Não colocaram aquelas gírias e tal, não pegaram muito pesado nesse aspecto. O problema disso, quando você pega muitas falas, por exemplo, que estão na moda atualmente, é que serve pro público atual. Mas o público que vai ver esse negócio, por exemplo, daqui a uns 10 anos, vai olhar a dublagem, pô, o que ele tá falando aqui? Eu não conheço essa gíria, eu não conheço essa palavra aqui, que coisa estranha é essa? Então não é legal apelarem muito pra isso, algumas obras, mangás inclusive, quando são traduzidas aqui no Brasil, alguns apelam muito pra isso, é péssimo fazer isso, não pega coisas que são só meio atuais e tal, e não vão servir pro pessoal que for ler daqui a muito tempo, ou no caso, ver o anime. A dublagem de One Punch Man não fez isso, pegou várias coisas ali que deram uma cara própria à dublagem, mas sem exagerar, ficou muito bom em geral. Pra quem queria minha opinião sobre a dublagem, é excelente, é uma das melhores dublagens que eu já vi, é de One Punch Man. Se você não viu ainda dublado, vai ver, procura na internet ou vai na Netflix, se você tiver. A Netflix, inclusive, que dublou oficialmente One Punch Man, mas se espalhou por aí por formas alternativas. Então quem não tiver Netflix, procure aí por outros meios, mas ficou muito legal, vale com certeza a pena dar uma olhada na versão dublada. Mas bom, em resumo, confundem o Saitama com um criminoso lá, vão 2 heróis inclusive encher o saco dele, e é o Sonic sendo ignorado lá, fica furioso, e acaba com esses 2 heróis e vira realmente a ameaça lá, e o Saitama deita o Sonic lá com um tapa, basicamente.
tinha uma pancada. Felizmente, no final do episódio, comentam lá que aquilo valeu como serviço dele, ele inclusive sobe um pouco no ranking, nada demais, sobe umas 10 posições, 20 posições, ele tá em 300 e caqueirado e sobe um pouquinho. No próximo episódio, no 7, aí sim que ele sobe pra caramba, no ranking C, mas nesse subiu um pouquinho, mas valeu, pelo menos ele não foi despedido. E o que tem mais? Isso, tem 2 heróis investigando aquela cidade do Saitama, que é uma cidade meio deserta lá, tem muito monstro ali, ninguém sabe por quê, inclusive tem um monstro procurando uma reunião dos monstros lá, a gente vai descobrir mais à frente. O que é isso na segunda temporada? Olha, eu acho que nem vai ser na segunda temporada, vai ser mais pra frente, vai ser só numa terceira temporada, se tiver uma, aí vai explicar. Mas esse é um negócio interessante, porque se você já conhece mais da história, já leu o mangá, por exemplo, você sabe exatamente do que esse monstro tá falando aí, o autor já tava pensando nisso, nessa parte da história. O negócio só ia acontecer muito mais à frente. Mas bom, esse monstro tá perambulando pela cidade, e aí esses 2 heróis que estão investigando a cidade encontram com ele, eles inclusive apareceram também na segunda temporada, estão quase sempre os 2 juntos, e eles são basicamente aniquilados por ele. Se contar a segunda temporada, as 2 vezes que eles apareceram, eles foram completamente aniquilados. E adivinha quem aparece no final para salvar a pátria? É, o Saitama nem mostra a luta basicamente, só mostra depois o rombo que ele fez na parede, acertando a criatura, que se mostrou muito forte, mas pro Saitama não foi nada demais, inclusive, ele rouba aquele cabelinho dela pra botar na comida dele. Daí veio a teoria que o Saitama come os monstros, ele pega parte dos monstros e tal, e bota na comida dele, e ele se alimenta deles e fica mais forte. Dessa forma ele absorve os poderes dos monstros. Olha, eu acho essa teoria totalmente furada, eu acho que não tem nada a ver, aconteceu uma vez só, e ele não parece ter ganhado, mostraria ali, se ele fosse ganhar mais algum poder, mostraria ele ganhando o poder da criatura, e aconteceu uma vez só, se fosse várias vezes, vá lá, mas uma vez, não. Essa teoria aí, eu acho nada a ver, tudo bem, você pode inventar o que você quiser, e não tem como provar, a não ser que o autor fale, ó, não é isso, você não tem como provar exatamente que não é, mas eu acho bem furada. A explicação já teve no mangá, aquele negócio de limitador, provavelmente é aquilo mesmo, então esse negócio está totalmente descartado, essa teoria aí, esse mito de que o Saitama ficava mais forte comendo os monstros. E o episódio é basicamente isso, a gente vai pro episódio 7, o meteoro. Basicamente metade do episódio é um meteoro vindo pra Terra, anunciam lá, e o Genos vai tentar deter o meteoro, e tem cenas. Caramba! A animação volta nesse episódio aí a impressionar pra caramba a cena do Genos. E antes que eu me esqueça, desse aí também, que dizem, falaram pro Genos depois, pra tomar cuidado com esse cara, não explicaram por que, será que foi ele que aniquilou aquele local do Genos, ele é o ciborgue que aniquilou aquela vila do Genos? Não tenho certeza sobre isso, é uma teoria, mas por enquanto tá bem aberto essa parte dessa história. Aquele cara, ele comenta, aquele cientista que controla aquele robô, ele comenta que controla remotamente ele, nunca mostra o rosto dele. Será que ele é um vilão da história ou algo parecido? É uma dúvida que eu tenho, mas por enquanto ele não parece ser nada parecido com isso. Mas bom, ele tenta lá parar o meteoro e dá errado, não dá certo. Aí o Genos vai tentar, inclusive, aparece esse aí também pra dar um apoio moral a ele. Esse mestre de artes marciais, ia focar mais nele nos próximos episódios. E bom, o Genos tenta isso, é bonito, a cena é linda, vale dizer, essas cenas de animação aí desse episódio são legais demais, mas infelizmente não dá certo. E aí, Saitama para salvar a pátria. Você não vai cair na minha cidade! Ele o espatifou! Inacreditável! Sim, a cena é muito legal, eu gosto demais dessa cena. E a caída do Saitama quando ele cai lá. Olha, essa cena é engraçada demais, porque você sai do negócio, uou, que épico, e aí, putz, você começa a rir, não tem como não rir, olha isso. Eu acho que isso dá pro gasto. O Saitama com aquela cara de tosco dele, deu pro gasto. Nossa, ficou legal demais, tudo explodindo em volta. E aí, inclusive, entra um aspecto interessante. Ele parou o meteoro, mas aniquilou boa parte da cidade. Os meteoros, os fragmentos do meteoro, não teve como parar. Só que se ele não parasse o meteoro, aniquilaria boa parte da cidade. Quer dizer, mais que a cidade, na verdade. Aniquilaria várias cidades ali em volta também. Então, o estrago que ocorreu é muito menor do que ocorreria se ele tivesse deixado o meteoro cair. É um negócio lógico, mas as pessoas não veem desse ponto de vista. Por quê? Elas veem o imediato. Qual o imediato? Ah, o meu carro foi destruído, a minha casa foi destruída. A pessoa não vê, ah não, se ele não tivesse parado o meteoro, toda a cidade teria sido destruída. Ela não vê isso, o resultado teria sido o mesmo, só que pior.
Em vez de botar essa lógica, o Saitama fez outra coisa nesse episódio. Eu achei curioso isso. Olha só, ele vai sair, vai dar uma volta, e aí dois heróis estão com ciúme dele. Ele tá com relações com, no caso, o Genos, que é um classe S, e aquele outro também que é um classe S. Aí os caras com ciúme dele armam pra população ficar com raiva dele, pra eles terem desculpa, pra bater no Saitama. Só que não dá muito certo. Eles apanham, levam uma surra lá do Saitama. O cara, inclusive, admite lá que tava mentindo e tudo mais. E aí o Saitama solta isso. Fui eu mesmo que despedaçou o meteoro! Se alguém quer reclamar, vamos ouvir! Podem falar! Não esperava por essa, ele mesmo comenta que é culpa dele mesmo, se quiser, culpem ele. Ele manda ali pras pessoas e aí começam a culpar ele pela coisa toda. No que ele solta, isso. Eu não faço essa coisa de herói por admiração, por aprovação, nem nada disso! Eu faço isso porque eu quero, entenderam? Tão careca de saber que podem me culpar se Interessante quiserem! também, ele não liga pra isso, ele não tá procurando a aprovação das pessoas. Apesar de ter uma cena engraçada sobre isso, eu vou já chegar nessa cena, é um extra lá depois dos créditos, junto dos episódios, mas ainda assim é interessante a cena pra ele mostrar o altruísmo dele e ao mesmo tempo ele tá um pouco estressado, você nota pela entonação dele e tal, ele não tá calmo com a coisa toda, então sim, incomodou um pouco ele. E aí, em vez de deixar ele discutindo um tempão lá, gritando com os outros, chega o Genos, eu acho muito legal essa cena, chega o Genos, pô, vamos embora daqui e tal, não vale a pena ficar discutindo com eles. Ali, realmente, a broderagem e tal. Nossa, as Fujoshi nessa época acharam o máximo a cena, tá começando a chipar os dois, até não dá mais, começou a sair um bando de fanáticos. Bom, daquele jeito, deles, Eu não vou mostrar elas aqui, obviamente, mas de qualquer forma, a cena entre os dois ficou muito legal, realmente pareceu uma amizade muito bacana lá, o Genos indo ajudar o Saitama, ele dá apoio psicológico ao Saitama ali. E bom, no fim das contas, o Saitama subiu de rank de novo, ele foi pro rank 5 da classe C, saiu do 300 e tanto e pro rank 5, é uma boa evolução, mas ele acabou com o meteoro inteiro, que é um negócio absurdo lá sozinho. Só que não vem dessa forma, a associação vê como se ele tivesse a ajuda lá dos outros heróis e ele auxiliou eles, ele não resolveu o problema sozinho, que foi como a gente viu. Inclusive o Genos comenta isso, se eles tivessem visto a situação como aconteceu, ele iria provavelmente pro rank A direto, ou então pro começo do rank S. É o que o público gostaria mais, não ao autor quer. O autor quer que o Saitama nunca seja totalmente reconhecido, nunca ganhe o mérito por quão forte ele é, porque que se descobrissem, ele ia pra primeiro do rank S. E parte da história é sempre ver o Saitama como um cara não tão forte assim e tal, a surpresa de notarem que o Saitama é muito mais forte do que parece, ou quando até vem, muitos acham, não, tá trapaceando e tal, tem alguma coisa errada ali. Então se o autor pega e mete o Saitama lá no topo do rank S, isso tudo acaba, o Saitama virou o God lá do rank S, o número 1 e ninguém mais pode duvidar dele. Então ele tá fazendo o Saitama subir bem devagarinho na história, e eu creio que só no finalzinho de One Punch Man, quando estiver acabando, que o Saitama chega no topo do rank S. Ou a gente descobre quem é o Blast lá, pode ser o Saitama, inclusive, tem uma teoria de que o Saitama é o Blast, mas de qualquer forma, a gente vai ver ele subir bem devagarinho, o autor sempre vai dar uma desculpa safada lá, o Saitama não subir muito no rank, subir gradualmente. Normalmente ele tá envolvido com outros classe S lá, e a desculpa é de que os outros classe S que fizeram o maior trabalho, o Saitama só auxiliou eles. Sempre estão dando essa desculpa há muito tempo, em outras lutas futuramente vão continuar dando esse tipo de desculpa. Mas ainda assim, o Saitama tá subindo devagarinho, mas tá subindo isso. Essa parte é muito engraçada, o Genos tá recebendo um bando de cartas de fãs e tal, e o Saitama furioso lá, porque ele tá um dos primeiros do rank lá, de cara mais bonito e tudo mais, um monte de garotas, adolescentes, mandando elogios pra ele. E o Saitama descaradamente com ciúme lá. Essa parte foi bem engraçada do episódio também, mas isso, o Genos humildão lá, é uma das partes mais engraçadas do episódio, eu nunca mais esqueço essa cena. Mas em geral, 2 episódios muito divertidos de One Punch Man, com cenas que eu nunca mais vou esquecer. O próximo é aquele do Rei do Mar lá, vai começar a saga dele, que são 2 episódios. Eu vou ver se eu faço os 2 de uma vez ou um de cada vez ainda. De qualquer forma é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro e eu vejo vocês no próximo vídeo.